Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal, trazendo aí um vídeo sobre a coletiva do VP de ontem, né? Tenta trazer aqui vídeos mais recorrentes no canal, sem ser de pós-jogo, né? Tentar voltar com o pré-jogo que a gente fazia antes das partidas, né? Trazendo escalação, o histórico do confronto, né? Acho que eu vou conseguir voltar a fazer aí a partir de amanhã contra a equipe do América Mineiro, né? Enfim, só atualizando aí o que vamos estar fazendo, né? Enfim, pessoal, eu queria fazer esse vídeo aqui pra falar um pouquinho da coletiva do VP de ontem, né? Ele esclareceu algumas coisas. Eu gosto de falar sobre coletiva, cara, porque assim, quando você lê, às vezes, a matéria nos sites e tal, não sai muito bem como o cara falou, tá ligado? E eu gosto muito de ver da raiz, né? Como é que foi dito, qual foi a circunstância, qual foi a pergunta, né? Então eu queria fazer esse vídeo falando sobre a coletiva de ontem do VP. Tenta trazer isso mais recorrente. Às vezes eu faço isso lá no canal do Loucos do Bando, né? Falando nas coletivas do Duílio, o que ele falou, o que a gente achou, né? Sobre o que foi dito, né? Enfim. O VP ontem, cara, já no começo da coletiva esclareceu o negócio lá que ele fez a comparação com o Liverpool. Pra quem tava assistindo a coletiva, cara, deu pra entender completamente bem, né? O que ele quis dizer no dia, né? Do ocorrido lá depois da partida contra o... Foi contra o São Paulo? Não lembro agora, que ele deu aquela coletiva polêmica, né? Falando sobre o Roger Guedes, né? Mas, né, sortiu uma polêmica aí e tudo mais, e concordo, se você for ler só o que ele falou sem ver o áudio, a pergunta que o cara fez, o tema que eles estavam, e nem todo mundo tem tempo, né, pra ficar vendo 40 minutos de coletiva, deixa ali uma ambiguidade, né? Mas ele esclareceu que ele falou que ele gostaria de estar na final da Champions com o Liverpool, e não necessariamente que o Liverpool, ele queria estar lá e não queria estar no Corinthians, né? Deu pra entender o que ele quis dizer antes, mas foi legal ele ter esse carinho, né? Essa responsabilidade de vir se explicar pra fiel torcida, né? E ele também falou do Roger Guedes, né, cara? Ele explicou lá o que ele tentou fazer com o Roger Guedes. Pra mim foi um castigo sim, tá? Porque ele falou que era a última vez que ele gostaria de falar sobre esse tema. Vamos ver depois aí como é que os repórteres se comportam, né? Porque você sabe que a maioria das perguntas da coletiva, 70% não presta pra nada, e os outros 20% alguém já perguntou, e 10% da coletiva é realmente algo útil, né? Porque é inacreditável como os caras que estão lá pra fazer as perguntas só perguntam coisa que a gente não quer saber, ou o cara parece que não tá prestando atenção na coletiva e pergunta a mesma coisa de novo, né? Mas enfim, ele falou que não gostaria de se prolongar, né? Nessa novela do Roger Guedes. E disse de novo que não há nenhum atrito com o atleta, ele já conversou, eles conversam sempre, segundo o VP. Ele disse que tá falando a verdade, né? Que essa é a verdade, vamos confiar no homem aí, né? E... Enfim. E ele fez uma analogia com os filhos dele, né? Falando, não vou... faz o dever de casa, filho. Vou fazer, pai. Não faz, né? Então eu entendi que foi realmente um castigo, cara. Porque ele falou... conversei com o Roger Guedes pra correr nos treinamentos e tudo mais, se dedicar mais, né? Enfim, brigar pela vaga. E deu a entender que o Roger não estava correndo o adequado que o VP acha interessante, né? Então ele deixou o cara sem jogar. Eu entendi que foi um castigo, cara. Entendi que foi um castigo. Ele também falou que não colocou o Roger Guedes porque a torcida tava gritando pra colocar o Roger Guedes, né? Até porque ele não tava no estádio, então ele não tava ouvindo, mas enfim. Ele falou que colocou porque ele achou necessário e houve uma evolução durante a semana pra estar colocando o Roger Guedes, né? Ele falou também do planejamento dos jogos, né? Ele falou que o rodízio, de novo, ele bateu nessa tecla, né? Que vai continuar com o rodízio, né? Porque foi mal contra o Always Red. Que, pronto, esse era o erro, né? E por isso que não vai fazer mais, vai ter que pensar numa equipe titular. Ele de novo afirmou, né? Que, se tivesse um jogo por semana, igual no calendário europeu lá, ele trabalharia, né? Numa possível equipe titular, né? Que o pessoal aqui no Brasil gosta de falar, né? Mas enfim... ele achou que seria o suficiente, né, pra passar pelo Always Red. De fato, se você for ver, cara, é o que a gente conversou na live no pós-jogo ali no Loucos do Bando e depois no vídeo que eu fiz aqui no canal, cara. Não dá pra analisar esse jogo, ele tentou ali deu uma minimizada no assunto, né, não dá pra você, porque ele citou, né, que o Corinthians criou e foi melhor que o Always Red, de fato. Foi melhor, mas esse é um jogo que você precisava ganhar, cara, tipo de 2, 3-0 pelo menos. Porque é muito mais fraco. Então, assim, o desempenho da equipe não tá muito ali pra ser olhado, porque é uma equipe muito fraca do Always Red, né? Jogo com time reserva ainda. Então era esperado fazer 2, 3-0 já do início, cara. Por isso que esse gosto, né?
Então acho que não dá pra fazer essa comparação nesse caso. Por exemplo, se o Corinthians vence o Always Red ali, vamos supor que as duas bolas na trave do William e do Robson entra, ganha por 3-1. Eu acredito que ninguém ia falar nada. Mas também não é um jogo que você fala, puta, o Corinthians tá voando, tá ligado? Não é um jogo desse comparativo, igual foi contra a Portuguesa. Ninguém reclamou, mas ninguém ficou falando, puta, esse é o Corinthians e tal. Eu acho que seria algo do tipo, tá ligado? Se vence ali. Realmente é um jogo que o resultado era muito importante, né? Enfim, acho que o VP tentou passar panos quentes, né? Tentou minimizar o assunto. Ele ainda falou do clássico também contra o São Paulo, que ele tentou uma coisa. Aí o Rogério veio contra a formação lá e ele decidiu mudar, né? Voltou pro 4-3-3. E ele também falou nessa questão do 4-3-3, cara, que ele disse que ele vai ter que focar em uma estrutura apenas. Que você mudando muito de estrutura, era uma coisa que o Silvinho falava, né? O famigerado links do Silvinho, né? Por isso que ele não mexia no time. Também ali era totalmente absurdo também, né? Mas enfim, ele falou que vai tentar focar mais em uma formação. Acredito que deva ser o 4-3-3 e fazer alguns ajustes pontuais. Você ficar mudando do 5-2-3, que ele usou bastante, né? Ou 3-4-3, depende de como você vê o jogo ali. Mexe bastante na estrutura, né? Principalmente pela questão de quando você joga com 5-2-3, é inegável que você vai vir um pouquinho mais pra trás. Porque você perde o meio campo, né? Você perde o meio campo e você fica um pouco mais encurralado pra sair. Já no 4-3-3, você fica com mais gente no meio campo, um 3, né? Porém, você pode ainda trazer, né, os pontas, né, virando um 4-5-1 às vezes. Porém, às vezes quando você vai se lançar o ataque, você fica um pouco mais exposto. É aquela coisa, são suas escolhas. Você vai ter as suas escolhas, né? E vai ter alguma coisa ruim em troca, né, cara? Enfim, todas as táticas têm um ponto positivo e um ponto negativo, né? E ele falou uma questão, cara, que eu achei muito legal, que eu já vinha batendo nessa tecla, falando sobre o esquema tático, né? Sobre o Renato Augusto, o repórter lá perguntou por que houve uma queda do Renato Augusto. E ele falou que foi pela mudança de posição. E eu venho falando isso há muito tempo já, cara. O Renato não rende pela meia direita, ele rende pelo lado esquerdo. E ele falou que se você coloca o Renato Augusto pelo lado esquerdo, ele aparece mais, fica mais protagonista, de fato. Os gols que ele fez foi tudo por aquele lado. Porém o time fica um pouco mais previsível, porque o Renato participa muito do jogo ali. Quando você coloca o Renato do lado direito, ele participa menos, mas o time fica mais coeso, né? Eu não sei dizer realmente se o time melhora. Eu acho que ele fica mais seguro de fato, se você pegar a partida contra o Bragantino. Ele jogou por aquele lado e fez o gol. E o Corinthians sofreu pouco, né? Teve só uma chance do Bragantino, pra se falar a verdade. Mas contra o Inter não deu muito certo, né, cara? O Inter foi muito bem pelo lado onde o Renato estava. Eu acho que era por ter dois caras que não marcavam muito bem, que era o Renato e o Roger, né? Por aquele lado ali. Eu acredito que foi por isso também que o Inter se cresceu muito por aquele lado, né? E ele vai estar fazendo esses estudos. Tentou colocar o Renato ali pela direita. Ele disse também que é uma questão de adaptação pelo atleta, mas ele vai ter que rever isso. Eu acredito que é um desperdício jogar com o Renato pelo lado direito, cara. Prefiro ele muito mais pelo lado esquerdo. Contra o São Paulo ele já jogou um pouco melhor. E contra o Always Red também, né? Que ele entrou por aquela faixa. Desde o Deportivo Cali, onde ele estava mais pela direita. Deportivo Cali em Itaquera, então. Pra ser mais específico. Ele já não estava muito legal, né, cara? Enfim, ele também explicou sobre os clássicos, o que ele tentou fazer. Isso ele já falou várias vezes, né? A mídia pega muito nessa questão, né? E ele já tá pensando já, cara, na partida contra o Boca, né? Ele falou que não vê muito por esse aspecto de sorte, de ter pegado um time forte e mais fraco. Eu acredito que você pegar um time mais fraco é melhor, cara, porque você tem mais tempo de jogar competição, de melhorar. Eu acredito que não é de um jogo pro outro que você fica bom, acho que preciso de repetição. Então eu acho que se o Corinthians tivesse passado em primeiro, seria bem melhor, cara. Ele pegaria o adversário mais fraco, teria a chance, né? Mas, se você for ver depois na prática, o que aconteceria é só que o jogo de volta seria na Neoquímica Arena, porque o Boca e o Corinthians também se enfrentaram na fase de grupos, né, cara? Então, enfim, interessante isso, né? Esse aspecto que ele disse, ele não parece estar dando muita importância pra isso. E ele tá dando importância para um todo, né? Ele já falou que vai ser o Boca, vai ser entre o jogo do Flamengo, o jogo do Fluminense, eu não lembro agora. Eu até trouxe isso no vídeo das oitavas de final do sorteio lá no Loucos do Bando. Eu acredito que é o Santos e o Goiás. Aí tem um Boca. Aí depois, outra semana, tem o jogo do Flamengo no fim de semana, algo assim. E o Boca no meio de semana, né?
realmente vai ser complexo, mas de novo, cara, eu acredito que se o Corinthians conseguir pontuar bem agora contra esses adversários mais fracos, que tem uma boa sequência, América, Goianiense, Cuiabá, Juventude, eu acho, né? É uma boa sequência e eu acredito que não vai fazer falta depois, eventualmente até perder alguns pontos para essas equipes mais fortes que vão estar ali na disputa com o Boca e vai ficar tudo pareado, né, cara? Nesse lado eu discordo um pouco dos críticos e tal, né? Tipo, mas Corinthians pega jogo grande e não ganha. Ok, no Paulistão, eu acho que vale refletir isso, porque você só vai ganhar o Paulistão se você ganhar clássico. Agora no Brasileirão, cara, essa tônica já muda um pouco, né? Porque assim, se você vencer os times mais fracos, como tem muito mais times mais fracos em relação ao Corinthians, você perder eventualmente para um Flamengo, para um Galo, para um Palmeiras, não é tão ruim, cara. Não é tão ruim porque na prática isso não vai fazer você ser campeão ou não, tá ligado? Então vai ser quem perder menos pontos para as equipes mais fracas. Mas eu concordo também que eventualmente se o Corinthians for longe na Copa Libertadores, ele vai pegar uma hora ou outra um Flamengo, um Palmeiras, e aí nesses jogos enfim, a dificuldade vai estar bem acima e o Corinthians vai precisar vencer esses times mais fortes de uma maneira ou de outra, se tiver querendo passar de fase, né, cara? Mas enfim, pessoal, essa foi aí a análise aí da coletiva do VP, achei muito boa, eu gosto muito do VP, só pra reiterar aqui, a gente aponta aqui os erros do VP, mas ele é um ótimo técnico, eu acho que tem que seguir com ele, cara. Ele é um cara que saca as coisas ali durante o jogo, não é não é aquele cara que foca no que ele quer, mas ele também tem um cara de convicções, o que eu gosto também, porque não gosto muito quando o cara muda muito as coisas, ele segue o padrão dele ali, ele focou ali no 5-2-3, no 3-4-3, no 4-3-3, ele trabalha nessas duas formações, e vamos ver aí, acho que ele deve melhorar. Ele é um cara bem paizão, né, ele fala sempre a família Corinthians e tal, né, aquela escola portuguesa, né, o próprio Jorge Jesus fazia isso no Flamengo, de chamar a responsa pra ele, o Abel Ferreira no Palmeiras sempre tenta transferir as críticas pra ele, o próprio Mourinho, né, sempre chamava a responsabilidade pra ele, né, The Chosen One, lá na Europa, né, o VP segue da mesma forma, né, ele sempre tenta transferir tudo pra ele, livrando os atletas, né, cara. Acho que tem tudo pra continuar dando certo aí no Corinthians, né, e enfim, né, amanhã tem jogo contra o América Mineiro, provavelmente iremos trazer aí um pré-jogo aí falando do histórico contra o América Mineiro jogando em casa, um histórico todo também completo, a fase do América Mineiro, como tá o Coringão também aí, possível escalação, né? Se bem que a possível escalação a gente nunca acerta também, o VP sempre vem com os bagulho louco aí, né? Enfim, não deixe de passar no Loucos do Bando, a gente falou sobre o sorteio da Libertadores em geral, não só do Corinthians, e daqui a pouco também deve ter vídeo lá sobre minha coleção de camisas do Corinthians, né? Inclusive essa aqui é da temporada nova, essa aqui do Renato Augusto também, dessa temporada, né, atual. E não percam, vão lá dar uma olhada lá. Tem muita camisa lá legal e conta um pouquinho da história. E se interessando pelo vídeo lá, dá uma passada também no vídeo do Wesley e do Léo. É tipo uma coleção, né? Tem de nós três lá nossas coleções de camisa. E é isso aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se for possível e vai Corinthians!